Olá, pessoal! Hoje, 10 de novembro, é definido pela Associação Internacional de Retrovirologia como o Dia Internacional, o Dia Mundial de Combate ao Vírus HTLV, para o qual convidamos o Dr. Arthur Paiva, que é médico infectologista deste hospital universitário. O Dr. Arthur é médico graduado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, especialista em medicina tropical e doutor em doenças tropicais e saúde internacional pela Universidade de São Paulo, possuindo o título de especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Arthur, muito obrigada por sua participação no nosso projeto. Seja bem-vindo a esta edição do nosso Talk Web Show, trazendo para a discussão um conteúdo tão significativo. Bom dia, eu te agradeço aqui a oportunidade. Realmente tem que aproveitar todos os espaços, porque é uma grave que é muito negligenciada, apesar de ser extremamente importante, um grande problema de saúde pública. Então, agradecemos por isso. Dr. Arthur, então, inicialmente, considerando que o HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado, isso no início da década de 1980, o que o senhor pode nos informar acerca deste Dia Mundial de Combate a este vírus? É interessante, a descoberta do HTLV, ela coincidiu logo em seguida com o aparecimento da AIDS, então foi a primeira razão para que ela fosse colocada em segundo plano. E praticamente são países em desenvolvimento que são endêmicos para HTLV. O único país em desenvolvimento, o Japão, já controlou. E o Brasil é atualmente o país com o maior número de pessoas no mundo infectados com HTLV. Todos os estados brasileiros têm HTLV, principalmente região Nordeste e alguns estados da região Norte. Certo. E como podemos definir o HTLV, Dr. Arthur? Existe uma classificação para este vírus? Ele é um retrovírus, é uma característica desses vírus, eles conseguirem se inserir no genoma, no DNA humano, certo, e aproveitar toda a estrutura das células para se replicarem. Isso é uma característica, dificulta muito a questão do tratamento, tanto que para o HTLV nós só tratamos as complicações, apesar de todas elas terem um tratamento específico. Certo. E em termos de etiologia da doença, quais seriam os principais fatores de risco para que o indivíduo contraia este vírus? Quais seriam as principais formas de transmissão, do HTLV? É interessante que é um vírus que existe desde o homem primitivo. A principal forma de transmissão é a amamentação, aleitamento materno. Certo. Isso favoreceu essa transmissão de geração em geração até nossos dias. Então, o Japão controlou a infecção desse jeito, fazendo o teste no pré-natal e oferecendo a fórmula láctea para o recém-nascido. O Brasil começou a fazer isso aí, a obrigar o teste no pré-natal a partir do ano passado. Então, temos muito que avançar ainda. Só que não é a única forma de transmissão. Certo. A segunda mais importante é a transmissão sexual. É também uma infecção sexualmente transmissível. Certo. Então, pessoas que convivem, têm parceiros que têm o vírus, deveriam ser testadas também. Pessoas que adquirem alguma infecção, outra infecção sexualmente transmissível, deveriam ser testados para o HTLV. Profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, de rotina, deveriam fazer esse teste. Pessoas que compartilham agulha e seringa, através do uso de drogas injetáveis. Da transfusão, não, isso aí está controlado no Brasil, porque o teste já desde 1993 é rotineiramente feito em banco de sangue. Certo. Aquele indivíduo classificado como doador de sangue já é inerente a esse processo passar pela testagem. Isso, é seguro, essa forma está controlada, essa forma de produção do Brasil. Entendi, doutor Arthur. Então, nessa perspectiva, quais seriam os principais cuidados a serem adotados pela população em geral em vistas da prevenção dessa doença? E de qual forma o rastreamento pode ser realizado? A principal forma de prevenção é exigir o teste para o HTLV no pré-natal. A mulher grávida deveria fazer isso de rotina para proteger seu bebê.
do vírus. A questão das relações através de prática sexual protegida. Né? Essa seria importante também. Seria basicamente isso aí, as formas mais importantes. Uma outra indicação que é esquecida é que pacientes com tuberculose, quem tem ou já teve tuberculose, deveria também testar para o vírus. É uma infecção, a tuberculose, uma doença que costuma ocorrer com muito mais frequência em quem tem HTLV. Então também deveria ser feito esse rastreio de rotina. Certo, doutor Arthur. Uma outra dúvida está relacionada às principais manifestações clínicas que o portador do vírus, né, possa apresentar. Quais seriam essas principais manifestações? É interessante que como o vírus já teve um longo tempo para se adaptar ao organismo humano, muitas pessoas não têm sintomas, não sabem que tem o vírus, mas continuam transmitindo. Mas entre aquelas que apresentam complicações, algumas são extremamente importantes, sérios problemas de saúde pública. Então, por exemplo, existe a chamada mielopatia, que é um processo inflamatório, cerca de 1% das pessoas têm, existe tratamento. Nos primeiros anos a resposta é muito boa, mas que como é uma doença que costuma ficar esquecida, muitas vezes a pessoa já é diagnosticada numa fase adiantada. Eu recebo às vezes pacientes já em cadeira de rodas, quando poderiam ter iniciado o tratamento precocemente e evitado tudo isso. E uma outra complicação que pode ser rastreada, inclusive através de exames de rotina, daí isso é importante que mesmo quem não tenha complicações, faça seu acompanhamento de serviço especializado, é uma espécie de leucemia que ocorre ocasionada diretamente pelo vírus. O HTLV é considerado hoje o vírus mais carcinogênico entre todos os vírus que infectam humanos. Então, só isso aí já é uma informação bem relevante para que se preocupem. E existem outras, dermatite infectiva, é um problema dermatológico que ocorre na infância, que também tem tratamento, inflamações oculares, certas formas de artrite, né, manifestações de artrite. O vírus também, embora raramente pode dar isso aí, mas as que têm mais impacto em termos de saúde pública são realmente a mielopatia e a leucemia de células T do adulto, como a gente costuma denominar. Certo, doutor. Então, diante de informações tão relevantes, como o senhor mesmo passou, eu trago outras duas possíveis dúvidas dos nossos telespectadores que giram em torno das possibilidades de tratamento e se existe cura para o HTLV. Infelizmente não existe uma medicação que elimine o vírus do organismo. Então, algumas pessoas conseguem, pelo próprio sistema imunológico, controlar o vírus e nós tratamos as complicações. Então, a mielopatia a gente já começou a fazer há poucos anos aqui no HU, já é feita há 10 anos lá no Emílio Ribas, uma nova modalidade de tratamento em hospital-dia. Então, o paciente vem, recebe sua medicação e vai para casa. Até alguns anos atrás, o paciente precisava se internar, passar um período internado para fazer o tratamento da mielopatia. Então, é o tratamento dessa complicação junto com fisioterapia. As outras complicações também requerem envolvimento de especialista. Então, a gente tem na nossa equipe um neurologista voltado para HTLV, aqui do hospital. E quando surge alguma complicação hematológica, temos também hematologistas, assim como temos oftalmologistas. Uma vantagem aqui do Hospital Universitário é ter todas as especialidades que a gente precisa para as intercorrências e para essa interface com várias outras especialidades de acordo com a complicação que eles apresentem. Certo. Então, essa seria justamente a minha última pergunta, né? De qual forma o nosso Hospital Universitário contribui junto à população alagoana no tratamento, né, no segmento destes casos confirmados, né, os usuários que são acometidos pelo HTLV. Eu acredito que a equipe multiprofissional, né, que já acompanha o paciente, incluindo a neurologia e o neurologista, e essas referências todas que temos dentro do hospital, que facilita bastante. A partir do momento que se suspeita ou diagnostica uma complicação, a gente já tem o suporte da especialidade junto conosco. Certo. Doutor Arthur, muito obrigada por sua disponibilidade em contribuir com este nosso projeto. E eu deixo agora o senhor bem à vontade para fazer quaisquer considerações que o senhor ainda julgue relevantes.
para concluirmos esta nossa gravação. Tá. O teste de HTLV está disponível no SUS. Qualquer pessoa pode procurar um serviço de saúde e solicitar, independentemente de ter ou não qualquer sintoma. Então, aproveitar o Dia Mundial e quem tiver disponibilidade, fazer seu teste. Alagoas é também endêmico. Nós temos 1 a 3 milhões de pessoas no Brasil. É mais do que várias outras doenças endêmicas, mais do que hanseníase, tuberculose, HIV. Então, apesar de negligenciado, é um sério problema de saúde pública. A melhor forma de tratar, já que não tem a medicação específica, é através da prevenção. Perfeito, doutor Arthur. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada a vocês, telespectadores, e voltamos a nos encontrar nas próximas edições do nosso projeto. Até lá!